Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história do Jean Carlos de Oliveira, aprovado no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, e vai contar para a gente um pouquinho como foi a trajetória de estudos dele até conseguir essa aprovação. Então, Jean, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal e parabéns! Agradecer, né, o Estratégia Concurso, né, por ter me ajudado muito nessa trajetória, né, da aprovação no concurso público. Comecei, na verdade, uns 3 anos eu estava estudando já, mas assim, muito sem um foco específico, né? Muitas pessoas às vezes começam, falam assim, vou estudar para concurso público, mas não sabe qual carreira seguir, se quer uma carreira policial, aí abre um concurso de prefeitura e, né, e assim vai. Eu assistia muito por aulas, né, disponibilizadas no YouTube mesmo, e eu sempre tive um apreço muito grande pela carreira policial. Então, a partir disso, eu comecei a direcionar mais os meus estudos para a parte de carreiras policiais. Isso começou há uns 3 anos atrás, né, até chegar hoje na aprovação. Legal. Então, isso que você citou é muito importante, definir uma área, isso acaba ganhando tempo, né? Você não perde o seu foco e consegue prestar vários concursos com a mesma matéria sendo estudada. Ô, Jean, só me fala qual que é a sua formação, a sua idade. Então, eu tenho 31 anos, eu sou formado em tecnólogo de gestão de recursos humanos e eu estou concluindo agora o meu curso de Direito. Bacana. E por que que você decidiu a área policial? O que que te atraiu? Desde pequeno eu sempre gostei muito, né? Dessa área, sempre quando era pequenininho, via uma viatura passando, eu gostava, né, e tudo, eu gostava da atividade policial. A gente não vê os bastidores, então a gente acha que a função às vezes é só aquilo, né, que a gente está vendo ali, mas aí quando a gente vai ver a questão dos bastidores, como que funciona toda a estrutura, e foi algo assim que me chamou muita atenção, né, e por ser também uma atividade essencial, né, para a sociedade. E você pretende continuar estudando? Sim, então, inclusive, eu continuo estudando desde a aprovação, antes do meu curso de formação, né, o curso de formação que eu tive da Polícia Penal. Eu dei uma parada durante o curso para estudar, né, dentro do curso, mas eu continuei, assim que terminou, eu continuei estudando, porém, o meu foco agora está em carreiras jurídicas, né, delegado de polícia, que é um delegado de polícia estadual, né, e também federal. É o foco que eu tenho mantido agora. Bacana. E me conta agora sobre a sua preparação. Como que era a sua rotina de estudos? Ainda é, né? Quantas horas por dia, mais ou menos, que você estuda? Quando eu comecei mesmo estudar efetivamente para a carreira para carreira policial, na época eu era motorista de aplicativo. Então, na verdade, eu saí de um emprego que eu tinha, justamente porque no emprego que eu tinha não estava tendo tempo, estava me desgastando muito também, e eu não tinha tempo para poder estudar. Então, eu fui meio radical, eu saí do meu emprego, fui rodando com o aplicativo, e aí eu aproveitava, eu estudava, eu tinha o meu cronograma, então eu estudava normalmente de 2 a 3 horas líquidas à noite. Isso era sagrado, né? Todo dia à noite eu fazia essas 2 a 3 horas. E eu aproveitava entre o intervalo entre uma corrida e outra e ficava resolvendo questões pelo aplicativo, que tinha muitas questões, então a gente conseguia filtrar. Então já teve dia de estar bem parado, né? Não ter corridas para fazer, de eu resolver 80, 90 questões ali dentro do carro. Às vezes levava alguns PDFs, alguns resumos para ficar lendo e marcando. Então, assim, foi uma rotina. Essa rotina mesmo, eu mantive ela por um ano, né, sem falhar. E final de semana, durante a semana, eu assistia videoaulas e fazia os exercícios também à noite, né, dentro dessas 2 a 3 horas líquidas da noite. Aí, final de semana, né, aos domingos, eu fazia os simulados, pegava algumas questões parecidas com a prova, se a prova falava, tem 5 questões de raciocínio lógico, 10 de constitucional e 5 de português, um exemplo. Eu ia lá dentro do aplicativo, né, e montava as questões mais ou menos com esse quantitativo
o número, né, de questões que seriam na prova. E aos sábados eu fazia uma redação. E até falar depois que foi um ponto importante a questão da redação para a aprovação em si. Como que foi, então, essa sua preparação? E por que foi importante para você? Voltando, eu estava estudando, então, assim, para foco em carreiras policiais, e nesse mesmo ano eu tinha sido aprovado na Polícia Militar aqui de Minas Gerais. E fiz todo o processo, né? Fui aprovado na prova objetiva, a prova era 40 questões objetivas, eu tinha feito 37 questões, eu tinha acertado 37 questões, tinha classificado bem, fui fazer o teste físico e recebi uma bela notícia que eu tinha sido reprovado no psicotécnico. E aí, logo em seguida, eu olhei e falei assim, deixa eu ver, né, quais são as minhas opções, né, de concurso que tem ainda em aberto para eu poder fazer. Aí eu fui verificar, tinha o da Polícia Penal, que seria a prova no ano seguinte, né? Aí eu peguei e fui estudar, adequando algumas matérias que tinha de diferente, né, do curso, e continuei estudando. Falei, não vou desanimar, porque assim, eu vi que conseguir passar, eu consigo passar, né? Houve um obstáculo, né? Um problema no percurso, mas aí eu continuei estudando. Foi um ponto assim que me motivou bastante, por mais que eu tivesse ficado um pouco desanimado e triste pela reprovação no psicotécnico, mas foi um incentivo a mais que eu falei assim, não, agora eu sei que eu dou conta de passar. Continuei estudando e um ponto que me ajudou muito foi a questão do estudo para redação. Porque quando eu fiz a minha prova objetiva, como ela estava já bem em cima de quando eu comecei a estudar para o concurso da polícia, saindo da militar para indo para o da penal, quando eu fui fazer a prova, eu fui bem, passei, mas eu não tinha sido tão bem quanto na polícia militar. E quando saiu o resultado da objetiva, eram 2.000, no início eram 2.400 vagas, eu tinha ficado lá em torno de 1.100, assim, estava dentro das vagas, mas ainda estava muito abaixo. Mas aí, quando saiu o resultado da redação, eu saí de 1.100 e fui para 200. Nossa. Eu tinha conseguido fazer, né, 95 pontos na redação. E aí eu vi assim uma coisa muito importante que muitas vezes as pessoas nas provas que tem, né, os concursos que tem redação, às vezes as pessoas negligenciam muito a questão da redação. Mas foi com a redação que eu subi quase, né, 800 colocações, 900 no caso. 900. Bom, foi muita coisa mesmo, mas então conta aí o segredo dessa redação de 95 pontos. Como que você fez para conseguir isso? Na verdade, assim, não é bem um segredo, eu nunca fui muito bom em redação, mas com alguns professores, né, do estratégia, que eu via muito a questão do esqueleto que eles passavam, aquele esqueleto da redação, e assim, o principal que eu acho que eu vi diferença foi na questão da prática mesmo em si. Porque muitas das vezes a gente não pratica a redação, a gente vê lá, o professor ensina um esqueleto de como fazer, às vezes a gente tem muito conhecimento de atualidades, conhecimento de mundo, mas na hora de organizar suas ideias no papel, né, um número X de linhas e um tempo ainda que você tem que fazer ela, depois passar a limpo para o gabarito, se a gente não treinar, aí acaba na hora, você tem todo o conhecimento, toda a informação, mas você não sabe organizar tudo isso e colocar no papel. Então, para mim, assim, o segredo mesmo, o concurso, ele tem redação, é você tirar todo sábado, fazer uma redação, mesmo que seja pequena. Às vezes a pessoa também não sabe muito como fazer, mas vai escrevendo de qualquer jeito. As minhas primeiras redações, assim, eram horríveis, né? Mas eu ia tentando, e aí eu pegava a folhinha mesmo de gabarito da prova, né, imprimia na internet aquela folha do rascunho e imprimia a folha como se fosse a folha oficial e treinava fazer, né, na folha do rascunho e passar limpo
a folha do gabarito, para ver para a gente já ir também pegando aquela questão dos espaços, para não ficar sempre, né, passando, cortando a palavra no meio. Então, assim, para mim, fundamental ter treinado redação me ajudou demais. Nossa, é muito bacana essa sua ideia de imprimir, fazer a redação manuscrita mesmo, porque hoje em dia a gente acaba não escrevendo muito com caneta, a gente escreve no celular, no computador, e isso faz total diferença na hora da prova, né? É verdade. Às vezes também, assim, por esse costume de muito WhatsApp, às vezes a gente acaba escrevendo palavras erradas e, né, inconscientemente, na hora de escrever a redação, você acaba abreviando demais. Então, assim, a prática ela é fundamental mesmo. E Bacana. essa questão do papel oficial também é para você ter a noção do espaço que você vai ter que, né, quando chegar na hora da prova, você já olha e já sabe mais ou menos, utilizando o esqueleto que os professores passam para a gente, de redação, onde você vai colocar, você já sabe mais ou menos qual o tamanho de cada parágrafo, então isso ajuda muito. Nossa, muito bacana, muito legais essas dicas. E para você que está assistindo, então, se você gostou, não esqueça o seu like nesse vídeo, tá bom? E continuando aqui o bate-papo, Jean, eu quero saber então para quais concursos que você já foi aprovada? Essa foi a sua primeira aprovação? Totalmente, né, digamos Uhum. assim, Até o esse foi final. o primeiro. Até o Tá. final, esse foi o primeiro. Teve a Polícia Militar de Minas Gerais, né, que eu saí no psicotécnico, e teve também, logo após eu ter feito a prova objetiva e sair do resultado da redação, né, da dissertativa da Polícia Penal, eu tinha ido a São Paulo e fui fazer um curso de escrivão de polícia, um escrivão da Polícia Civil de São Paulo. E o escrivão, nessa prova também eu fui aprovado na prova objetiva para escrivão, e, mais uma vez, a minha prova dissertativa foi boa, que lá eu consegui 97 pontos na prova, e fui aprovado para a terceira etapa, que a terceira etapa lá era a prova oral. Porém, quando saiu a data para eu fazer a prova oral, eu já estava dentro do curso de formação da Polícia Penal. Então, para mim, ficou muito inviável, né? Eu não tinha como eu sair do curso, né? Porque a prova oral lá era durante a semana, e o meu curso também ele pegava a semana toda. Então, não teve como eu ir lá fazer, e eu optei por permanecer onde eu estava, que já estava bem avançado, então eu não prossegui no concurso lá, mas eu fui aprovado na objetiva e na dissertativa e fui chamado para a prova oral. Interessante. E você também citou aqui ao longo do nosso bate-papo que fazia alguns simulados que você mesmo produzia. Como que era o seu desempenho? Você ia bem? Foi crescente a sua evolução? A minha evolução ela foi crescente, porém tinha alguns dias que eu acho que isso acontece com todo mundo. Você está estudando, 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 você está indo bem, você está fazendo lá 80, 90, às vezes 75, e tem dia que você é 60, 55, aí às vezes eu pensava assim, nossa, eu não estou estudando, mas parece que eu não sei nada. Mas isso é bom, né? Porque a gente vai e procura esforçar mais, estudar mais. Eu acho melhor do que você achar que você já está sabendo tudo, né? Ah, não, isso aí eu já sei e acaba negligenciando muitas coisas. Mas no geral, ele foi crescendo, né? O meu desempenho foi aumentando. Eu lembro que meus primeiros simulados, inclusive daqueles prova CESP que eu fazia, né? Se fosse olhar, eu ia sair era devendo ponto, porque cada errada anula uma certa, então eu ia sair devendo ponto. Mas aí eu fui aumentando, fui conseguindo 50, 60, e aí, né, mantendo, né, a disciplina e a constância, né, que é o principal, foi evoluindo bastante. Bom, deu tudo certo. E, Jean, e sobre a atividade física? A área policial tem que se dedicar a isso também. Como que foi a sua preparação? Sim, sim. Eu sempre gostei muito de atividade física, sempre mantive indo à academia, mas eu procurei uma ajuda de um amigo meu, que ele é até policial militar, e ele é preparador físico, né? E ele tinha um treinamento específico, né, para o TAF,
Porque no início eu sempre gostei de atividade física, sempre fui à academia. Então, em algumas coisas eu conseguia ir bem, barra, abdominal que teve, flexão, mas na corrida sempre foi, né, um dificultante assim a mais. Então eu tive que treinar porque eu vi muita gente lá chegando achando que não, na hora eu faço e não, teve muitas pessoas eliminadas lá no dia. Então assim, a pessoa que escolhe para fazer um concurso para a área policial, carreira policial, ela tem que andar junto o físico e o estudo mesmo em si, porque deixar para a última hora é muito arriscado. A gente tem que manter o preparo físico ali, porque você, às vezes, dependendo da situação, você vai correr num sol de meio-dia, né? Então, se a pessoa não tiver preparada fisicamente, às vezes ela perde uma oportunidade dela ali por ter negligenciado o preparamento físico, a preparação física. Ô, Jean, e de tudo isso que você viveu até agora, o que que você acha que foi mais difícil nessa trajetória de concurseiro? Para mim, o mais difícil foi no início ter que abrir mão de muita coisa, abrir mão da vida social, de sair, porque né, a gente tem que fazer uma escolha entre ficar em casa estudando ou sair para um churrasco, sair para alguma coisa, principalmente em véspera de prova, né? Que às vezes eu assistia, né, aquela revisão de véspera que tinha da prova, então a prova era no domingo, era o sábado inteiro, de 7 horas da manhã até 6 horas da tarde, assistindo e pegando alguns pontos. Na reta final, né, no último mês, assim, praticamente eu não via ninguém, eu ficava só por conta de resolver questões, ver onde é que eu estava tendo a maior dificuldade para poder melhorar. Então, para mim, assim, o mais difícil foi no início essa abdicar de muitas coisas em prol de estudar. E os seus amigos, sua família, eles entenderam e apoiaram a sua caminhada ou você manteve segredo? Com a minha família em si, que hoje eu sou casado, né? A minha esposa me apoiou muito. Então, assim, às vezes para ela era até meio difícil, porque nós dois estávamos em casa, então ela ia para a sala assistir alguma coisa, e eu ficava trancado no escritório, estudando 2, 3, 4 horas. Às vezes a gente tinha alguma coisa para fazer, algum convite, mas aí tinha que olhar bem, falar, não, então espera aí que eu vou estudar um pouquinho a mais aqui para, né, não ficar atrasado no meu cronograma. Em relação à família, né, mãe, né, minha sogra, né, a parte da família dela também, assim, apoiou bastante. Em relação às demais pessoas, eu não era muito de ficar falando o que eu estava estudando, para que eu estava estudando especificamente. As pessoas sabiam, né, que eu estudava, mas eu não ficava falando para o que era. Então, eu mantive mais segredo assim, em relação a isso. Mas a família mesmo. E Jean, agora para a gente encerrar aqui esse bate-papo, queria que você deixasse uma mensagem, então, para quem está estudando, agradecimentos, enfim. Vou deixar esse espaço aqui para você encerrar. Ok. Então, falando assim um pouco da minha história, né? Como foi dito aqui durante esse bate-papo, eu sou uma prova viva de que às vezes coisas, né, negativas vão acontecer, né? Como foi a reprovação no psicotécnico, mas se a gente persistir, né, naquilo que a gente realmente quer, manter o foco, a disciplina, a constância, é possível alcançar qualquer que seja o resultado, né? Qualquer que seja o concurso. Algumas pessoas vão levar um pouco mais de tempo, outras não, mas se tiver o objetivo, vai conseguir sim alcançar. E assim, eu não paro por aqui, né? Vou continuar estudando, pretendo ser um delegado de polícia, né? Se Deus quiser, né? Eu vou conseguir alcançar esse objetivo. E gostaria mesmo de agradecer, né, aos professores também do Estratégia que me responderam também algumas questões no Instagram, né, sempre estavam ali dispostos, às vezes na correria do dia mandavam um áudio 11 horas da noite, mas, né, consegui esclarecer e deixar um agradecimento aqui também
a minha família, que me apoiou bastante, principalmente a minha esposa, Thaisa. Que bom, então, Jean, muito obrigada, viu, por compartilhar um pouquinho da sua trajetória, até essas partes mais difíceis, essas pedras no caminho, né? E que você consiga, então, a sua tão sonhada aprovação no cargo de delegado de polícia. A gente se vê novamente numa próxima entrevista, combinado? Combinado. E para você que está assistindo, eu espero que você também tenha gostado desse bate-papo. Então, não esqueça o seu like nesse vídeo, o seu comentário também, parabenizando o Jean. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos públicos, você já sabe, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.